E aí galera, tudo bem? Então, a videoaula de hoje é para que os últimos exercícios que foram passados lá no cronograma sejam, atenção, corrigidos, eu vou comentá-los e que sejam copiados principalmente para quem teve dificuldade de fazer alguma questão ou quem não tem a apostila. Então essas atividades, elas são muito importantes porque elas serão consultadas por vocês na hora de fazer a avaliação 3, que é a semana que vem. Tudo bem? Então, vamos prestar bastante atenção a essa correção. Fiz questão de enviar para vocês e comentá-las para facilitar na hora de fazer a avaliação 3. Vamos lá? Colégio Ari Quintela, 7º ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 11, Comércio Atlântico de Escravizados, correção de exercícios. Bom, hora de estudo da página 38 da apostila de vocês, nós temos uma questão de múltipla escolha que fala da importância da África para o Brasil no decorrer deste fato, ou seja, o que veio da África para nós, que contribuiu para a nossa população, porque ela é composta de descendentes africanos que foram trazidos para o Brasil na condição de escravizados, e esses escravizados foram importantíssimos para a nossa economia. Então, devemos ter muita consideração com os negros remanescentes do nosso país que trouxeram técnicas de agricultura importantíssimos para o desenvolvimento econômico do nosso país. A questão 2, sobre a escravidão na África, vamos ver as respostas às perguntas. Essas que estão em azul são as respostas da pergunta A. Quais eram as principais características da escravidão na África antes da chegada dos portugueses no século XV? Então, geralmente ocorria na disputa entre povos e reinos africanos. Muitas vezes uma aldeia era invadida e a população era aprisionada e levada para a realização de trabalho braçal ou para ser vendida aos árabes como escravizados. Muitos eram escravizados após serem aprisionados em batalha. Então eram disputas entre aldeias e os prisioneiros é que então se tornavam escravizados. Na pergunta B, de que modo a chegada dos portugueses afetou as características da escravidão na África Atlântica, ou seja, na costa ocidental da África? Então, vamos ver como é que a gente pode explicar essa questão. Os portugueses transformaram a escravidão num comércio extremamente lucrativo. Então, o negro vindo da África, tanto para a América como para a Europa, era tratado como uma coisa, um objeto, né? O número de escravizados aumentou e os navios passaram a fornecer escravizados, como eu disse, para a América e Europa, né? Como objetos de comércio. Na pergunta 3, a respeito da chegada dos escravizados africanos ao Brasil, vamos ver desta questão qual a alternativa verdadeira. Como vocês estão observando, está em azul a letra D. Por causa das condições da viagem, muitos escravizados eram colocados em barracões para que se recuperassem as forças e atingissem valores mais altos de comercialização. Como nós vimos na aula anterior, as condições da viagem eram péssimas. Muitos morriam durante a viagem, adoeciam por causa da falta de higiene, do pequeno espaço. Então, eles tinham que se restabelecer dessa condição desumana que vieram para estarem em condições de serem vendidos em valores altos, porque um doente não valia muita coisa. Então, eles tinham que ficar bem para valorizar, então, esse ser humano como uma peça. A questão 4, sobre o comércio atlântico de escravizados, vamos ver as afirmativas que são verdadeiras e as que são falsas, justificando, né? Isso é importante, quando vocês fazem esse exercício, vocês quase sempre esquecem de fazer essa justificativa, ou então bota tudo verdadeiro, né? Mas é importante
verificar por que a afirmativa está errada. Por exemplo, logo essa primeira, os escravizados africanos eram capturados pelos traficantes portugueses na região central do continente africano. Esta frase está errada. Os escravizados eram colocados em algum ponto do litoral, então não era na área central, então no litoral ocidental. E ali então eram vendidos pelos traficantes portugueses. A segunda frase é verdadeira. A viagem até as colônias americanas ocorria em grandes navios adaptados ao transporte de escravizados. A frase C também está verdadeira. Os escravizados chegavam às colônias americanas muito fracos e abatidos. E a letra D também é falsa, como a letra A. Vamos ver por quê. Bom, a frase diz: na América, os escravizados eram distribuídos gratuitamente entre grandes senhores de terra. Mas, na verdade, os escravizados eram comercializados por grandes quantias, vendidos por quantias muito altas. E os compradores eram os fazendeiros, para justamente pegar os negros e colocar para trabalhar na lavoura. Bom, agora vamos verificar a correção do caderno de atividades da página 20 e 21. Na questão 5 também, que é uma questão de múltipla escolha, vamos ver o enunciado e vamos direto à resposta. A presença portuguesa na costa africana implicou grandes mudanças na região. Sobre essa influência no território africano, a afirmativa correta é a letra C. Os portugueses estabeleceram apenas feitorias, pois não havia interesse na fundação de vilas e cidades. Eles estavam ali só para pegar os negros e transformá-los em escravizados e comercializá-los. Eles não tinham intenção de colonizar neste momento, no século XV, a África. Na questão 6, é um trecho do navio negreiro, que eu também já havia colocado para vocês. Esse trecho talvez tenha alguma diferença do que eu coloquei na aula anterior, e está em azul o que nós vamos destacar no exercício. Mas eu gosto sempre de ler o poema todo, que é muito interessante, muito bonito. O navio negreiro, se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, chora, dança e ri. Um de raiva delira, outro enlouquece, outros que martírios embrutece, cantam, gemem e ri. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde voam em campo aberto, a tribo dos homens nus, são os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão, homens simples, fortes e bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar e sem razão. Com base nesse poema que eu acabei de ler para vocês, e os conhecimentos que nós adquirimos nas aulas anteriores, tanto do professor Tiago como a complementação que eu fiz, os trechos que estão em azul lá no poema são os que permitem compreender o título, O que significa o verso? Homens simples, fortes e bravos, hoje míseros escravos. Então, Castro Alves, o poeta que escreveu essa poesia, refere-se à vida de liberdade e saúde que os homens e mulheres africanos tinham lá na África. E, diante da viagem horrenda que fizeram, agora vão se tornar apenas escravos. Na letra C, o poema faz referência à forma de tratamento a qual eram submetidos os africanos escravizados. Explique como era esse tratamento. Então, o tratamento era cruel, violento, e além do cerceamento da liberdade, os africanos eram expostos a situações indignas de sobrevivência e maus tratos,
como as chibatadas, né? As cortadas que levavam quando não cumpriam o que o seu senhor determinasse. Fora o local em que moravam, as senzalas, a alimentação, tudo com muita crueldade e violência. Bom, temos duas imagens que foram desenhadas, pintadas por Rugendas, que mostram os dois grupos distintos que vieram para o Brasil. Um de escravos cambindas, quiolas, rebola e mina, e o outro de Benguela, de Angola e do Congo e Munjolo. São os dois tipos de escravo que Rugendas contempla nessas imagens. Então, de acordo com a análise dessas imagens, vamos ver as alternativas corretas. São duas. A letra A, as obras apresentam a diversidade dos povos africanos que foram trazidos à força para o Brasil. Então, nós vemos que há uma diferença, né, de uma imagem e da outra, nas características físicas desses escravizados. E a outra correta é a letra D. As obras de Jean Maurice Rugendas exibem riquezas de detalhes étnicos e culturais dos povos africanos. Então, a gente pode observar essa riqueza na maneira de se vestir, né? Vocês veem, por exemplo, os de Cambinda, né? Algumas mulheres nuas, já os de Benguela não, né? Os enfeites que a mulher de Benguela usa, brincos, colares. Então, é isso que Rugendas enfatiza nessas duas imagens. Bom, encontre as respostas na questão no caça-palavras. Então, tá aí para vocês já bem claro as palavras que respondem à questão. Comércio de pessoas escravizadas é o tráfico negreiro, né? Que não era uma coisa legal, honesta, por isso a palavra tráfico, é tudo aquilo que é feito fora da lei. O continente que foi destinado a maior parte de escravizados africanos para a América. Foram alguns para a Europa, mas a maioria desses escravizados vieram para a América, tanto a América do Norte, Central e Sul. Nome do principal mercado de escravizados no Rio de Janeiro é o Cais do Valon, bem no centro da cidade, ali perto da área da Praça Mauá. Como os africanos chamavam o mar? Calunga Grande. Como ficaram conhecidos os navios negreiros? Tumbeiros, né? De tumba, local onde se enterram as pessoas, né? Já que esses navios não tinham a menor condição de transportar seres humanos. Então, viravam tumbeiros, locais para onde eles iam para morrer. Com isso, concluímos os exercícios da unidade temática 11.